Salve pessoal da Educação Física, tudo bem com vocês? Bom, nessa nossa aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as biomoléculas orgânicas, dando foco maior nas vitaminas. E eu confesso que essa aula vai ser bem puxada porque são muitas as informações sobre as vitaminas e eu pretendo subsidiar vocês muito quanto à história e ao funcionamento dessas magníficas biomoléculas. Portanto, eu não vou desperdiçar meu tempo, eu vou partir direto para o conteúdo. Então, segura que lá vem bomba. Vamos lá. O que são vitaminas? Vitaminas são biomoléculas orgânicas essenciais para os organismos animais, que, embora não sejam necessárias em grandes quantidades, precisam sim ser obtidas através da alimentação. As nossas queridas amigas vitaminas são micronutrientes, ou seja, são nutrientes que nós necessitamos em pequenas quantidades. Sob hipótese alguma, nós podemos eliminá-las de nossa alimentação e nem ingerir doses que não sejam equivalentes à nossa necessidade nutricional diária. Portanto, é essencial que compreendamos a essencialidade das vitaminas e como elas vão contribuir no nosso organismo em diversos processos. Afinal de contas, elas têm várias funções, como, por exemplo, grande parte das vitaminas funcionam como coenzimas ou cofatores enzimáticos, mas algumas delas funcionam como hormônios ou participam diretamente de catálises. As vitaminas, inclusive, podem chegar até mesmo a subsidiar você de energia, se necessário. Elas podem participar dos processos metabólicos de açúcares, de lipídios. Elas podem contribuir para a execução de algumas reações bioquímicas no teu organismo e mais, elas ainda podem, associadas a enzimas, atuar diretamente nos processos de catálise. Então, acabam sendo biomoléculas indispensáveis para uma série de fatores bioquímicos que ocorram no teu organismo. Portanto, eu preciso compreender que a necessidade que o indivíduo tem de ingerir uma dada vitamina, ela varia de acordo com diversos fatores. Por exemplo, a idade determina o quanto de vitamina você precisa consumir diariamente e quanto daquela vitamina específica você precisa consumir diariamente. Mas o clima também vai contribuir para a determinação desse valor. A atividade que você desenvolve, se você desenvolve atividades físicas, se não desenvolve, qual é o seu ritmo diário, qual é o horário que você tem maior pico de atividade e por aí vai. E até mesmo o estresse que você é submetido, ele é um fator que vai determinar o quantitativo de vitaminas que você necessita obrigatoriamente ingerir diariamente. É importante salientar que a quantidade das vitaminas nos alimentos também não é constante. A verdade é que existem alimentos que têm uma quantidade relativamente bacana de vitaminas, sim, mas que essa quantidade de vitaminas pode ser minimizada frente às condições que o alimento é preservado. Às vezes, por exemplo, eu posso ter variações no quantitativo de vitaminas por causa da estação do ano que a planta foi cultivada, o tipo de solo, certo? Até a forma de cozimento do alimento pode comprometer o funcionamento das vitaminas, porque o calor, a luz, a água cometendo fenômenos de hidrólise, certo? Vão acabar, vamos dizer assim, minimizando os efeitos bioquímicos da própria vitamina. Até mesmo um conservante poderá minimizar a atuação de determinada vitamina, tá certo? Então é muito comum você pegar, por exemplo, um suco de laranja natural da fruta e de uma laranja recém-colhida tem uma alta quantidade de vitamina C, né, uma grande quantidade de ácido ascórbico, e você pegar uma laranja que você colheu do mesmo pé, nas mesmas condições, só que ela foi colhida alguns dias atrás, e você ter uma variação nesse quantitativo. Eu posso, inclusive, pegar meia banda de uma laranja, deixar exposta ao sol,
e pegar a outra banda e preservar direitinho. E quando for depois que eu fizer o suco das duas bandas, eu vou ter concentrações de vitamina C distintas, tá bom? Então a forma de preservação também vai influenciar nisso. Nessa perspectiva, é importante também que a gente apresente algumas informações a mais, que eu não coloquei aí no slide, mas que são importantes. Porque, de imediato, quando foram descobertas as vitaminas em si, existia uma ideia de que elas seriam essenciais para a manutenção da vida, tendo em vista que a pelagra foi estudada justamente para ser minimizada seus efeitos, tá? Eu vou falar da pelagra mais para frente, eu só vou mencionar ela rapidamente aqui agora. E ao estudar um pouco dos efeitos da pelagra, o pessoal descobriu que um grupo de biomoléculas eram essenciais para a luta contra a doença. Não só contra a pelagra, mas também contra o beriberi e por aí vai. Esse grupo de vitaminas era chamado de vitaminas do complexo B, tá? A pelagra em si foi uma doença que causou muita morte, levando a insanidade, tinha a insanidade e posteriormente a morte. Muitos sucumbiram por conta dessa patologia. Era muito comum que o pessoal fosse acometido por ela e de imediato parecesse um surto epidêmico, tendo em vista que muita gente sucumbia por conta da pelagra. E aí o pessoal começou a acreditar que seria um mal que poderia ser tratado a partir da ingestão de um grupo alimentar. E esse grupo alimentar era o grupo de vitaminas B, que outrora virou o complexo B. E a niacina, que é uma das vitaminas essenciais para tal, se tornou aí o principal foco de estudos contra a pelária. Mas como era um grupo de vitaminas que atuavam em prol da minimização dos efeitos dessa patologia, então o pessoal determinou o complexo B. E o interessante é que essas substâncias que atuavam contra a pellagra, todas elas apresentavam o grupo funcional, que a gente já discutiu em aulas anteriores, amina. Esse grupo funcional, constituído principalmente por nitrogênio e hidrogênio, né, a composição dele é o NH2, ele acabou sendo evidenciado em todas essas moléculas, portanto, vitaminas, ou seja, as aminas da vida, as aminas que permitem que você continue vivendo mesmo depois da pellagra, certo? Então, nesse aspecto, foi nomeado vitamina. Contudo, existem compostos vitamínicos que não necessariamente apresentam esse grupo orgânico, não apresentam amina, certo? Então as vitaminas têm um nome errado, tendo em vista que, bom, nem todas são aminas, tá? E nessa perspectiva nós vamos apresentar diferentes classes de compostos com diversidade nas suas propriedades físicas, químicas e bioquímicas. Isso eu vou falar mais para frente. Além disso, é importante salientar que as vitaminas, elas, do mesmo jeito que as enzimas, têm uma espécie de biocatalisador. Elas são um biocatalisador que pode intervir em algumas funções básicas dos seres vivos. Portanto, o metabolismo em si, o equilíbrio mineral, a conservação das estruturas, dos tecidos, mediante a ação muitas vezes antioxidante das vitaminas, acaba sendo uma realidade nítida do funcionamento dessas biomoléculas, tá bom? Uma outra questão que eu gostaria de citar é sobre as vitaminoses. Tá? Antes da gente seguir, eu quero dar todas as informações para que a gente siga tranquilo. Vitaminoses, elas são patologias geradas a partir da ausência parcial ou quase completa, ou até mesmo do aumento absurdo dos níveis de vitaminas no indivíduo. Eu posso dizer, na verdade, que o conceito por trás de vitaminose é toda e qualquer alteração
irregular no quantitativo de vitaminas existentes ou que deveriam existir no organismo humano. Logo, se eu observo uma anormalidade nos níveis de vitaminas do organismo, automaticamente é uma vitaminose. E ela pode ser classificada em 3 tipos. Hipervitaminose, que é quando há um excesso da vitamina. Avitaminose, quando há ausência total da vitamina. E hipovitaminose, quando há uma ausência parcial da vitamina. Mas vamos conversar sobre esses termos. A hipervitaminose, pouquíssimas vezes ela é evidenciada, tendo em vista que a alimentação das pessoas geralmente é uma porcaria. Como a alimentação é muitas vezes pobre em vitaminas, a tendência é que se tenha mais hipovitaminoses do que hipervitaminoses. As hipervitaminoses acontecem mais quando o indivíduo ele acaba ingerindo cápsulas vitamínicas em grande quantidade. Ele, por conta própria, consome aqueles fármacos que prometem vitaminas e, consequentemente, acabam apresentando um quadro hipervitamínico. É importante salientar que, frente a essa informação, nós temos sempre que buscar o auxílio de um nutricionista e nunca fazer uso de medicamentos por conta própria. No mais, temos 2 outros termos que eu não gosto do primeiro e sou mais a favor do segundo. O primeiro é a avitaminose. A avitaminose, como eu acabei de dizer, é a ausência total da vitamina no organismo. Isso é praticamente impossível. Por quê? Porque todo e qualquer alimento que nós tenhamos à nossa disposição para consumo, ele apresenta pequenas doses de vitaminas. Vocês vão ver que vários alimentos, vários grupos alimentares vão apresentar vitaminas em comum, tá? E aí mais de uma vitamina, 3, 4, 5, 6, até mais tipos de vitaminas. Então é muito difícil você desenvolver uma avitaminose. Portanto, ela é um processo progressivo. Você vai ter o esgotamento das reservas vitamínicas e isso vai ser acompanhado por alguma alteração bioquímica e funcional, gerando uma lesão anatômica, gerando uma lesão irreversível dentro do seu quadro patológico. Então, é possível que você vá tendo indícios de que você está desenvolvendo um quadro de hipovitaminose e esse quadro de ausência parcial das vitaminas vai culminar em uma avitaminose. Então, o pessoal acaba no ensino médio dizendo que é hipervitaminose e avitaminose. E mantém essa informação e segue com essa informação e sustenta essa informação, quando na verdade a avitaminose é a ausência total de uma vitamina, enquanto a hipo é uma ausência parcial. Cuidado, é muito difícil ter uma avitaminose, porque geralmente se você começa a apresentar os sintomas, você deve procurar um médico e aí é a partir desse momento que ele vai te encaminhar um nutricionista e você vai ter o acompanhamento necessário para sanar essa problemática. Geralmente, as avitaminoses acometem indivíduos que residem em países de extrema pobreza, onde a fome e o descaso social são uma realidade que acabam acometendo todos os residentes, todos os indivíduos daquele contingente e acaba, por sua vez, a gerar prejuízos, talvez até irreversíveis. Tá bom? Então, dadas as informações iniciais, aquelas que são mais importantes, eu vou dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, as vitaminas elas podem ser classificadas como hidrossolúveis ou lipossolúveis. As hidrossolúveis, como o próprio nome já diz, são aquelas que têm uma afinidade maior com a água. Logo, sua solubilização vai ser dada a partir do solvente universal. Solubilidade é a capacidade de um soluto ser solubilizado por um solvente. Então, um solvente que tenha afinidade com o soluto irá solubilizar este soluto e, consequentemente, irá ter uma homogeneidade na mistura.
perdão, a molécula hidrossolúvel, ela será exatamente aquela molécula que tem afinidade com o solvente universal, a água. E ela consegue ser solubilizada naquele solvente. Já a lipossolúvel tem uma afinidade maior com substâncias apolares, como é o caso do óleo, né, da gordura, por isso lipossolúveis. Então, eu posso dizer que ela é solúvel em lipídios, ok? Solúvel em gordura. É muito comum encontrar as vitaminas lipossolúveis em fígado. Por quê? Porque é o fígado o principal responsável pela produção de lipases, que são as enzimas que outrora irão emulsificar os lipídios. Portanto, é muito comum encontrar também as vitaminas neste fígado, tá? Uma vez que é lá que a mágica por trás dos lipídios acontece. Professor, quais são as vitaminas hidrossolúveis? Quais são as vitaminas lipossolúveis? Eu costumo dizer, para facilitar a compreensão, que as lipossolúveis fazem parte de uma palavrinha magnífica que resume bastante a ideia, que é a queda. K-E-D-I-A, queda. Já as hidrossolúveis são as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Vocês vão observar que nessa figura do slide vai ter ainda os carotenoides e a colina. Eu vou falar dos carotenoides e da colina mais para frente, mas eu quero que vocês agrupem os complexos vitamínicos, né? Perdão, as vitaminas do complexo B em um único grupo e compreendam que esse grupo das vitaminas B, ou seja, o complexo B e a vitamina C são hidrossolúveis, são solúveis em água, têm afinidade com a água. Já as vitaminas K, E, D e A estão estão presentes no grupo das vitaminas lipossolúveis, que têm afinidade de solubilização com os lipídios. Ainda mais informações a respeito das vitaminas e suas classificações, temos esse próprio quadro que nos ajudará a compreendê-las melhor. Por exemplo, eu tenho como antioxidantes as vitaminas A, C e E. Então, toda vez que eu mencionar que alguma vitamina está contribuindo para um processo de antioxidação, ou seja, de minimização das reações de oxirredução de alguma dada substância, eu estou falando dessas três. Se porventura eu tiver a necessidade de compreender quais são as vitaminas que acabam liberando energia ou participando de processos metabólicos de carboidratos e lipídios para síntese de ATP, que é a adenosina trifosfato, ou simplesmente moeda de energia da célula, nós vamos ter as vitaminas B1, B2, B3, B8 e B5, tá? A colina, como eu já disse, os carotenoides, nós vamos falar mais para frente. Tem calma. Já as vitaminas B9 e B12 estão relacionadas aos processos de hematopoese, ou seja, estão relacionadas a processos sanguíneos, processos de manutenção das células vermelhas, que nós chamamos de hemácias, mas que eu preciso que vocês passem a chamar de eritrócitos, tá? Que são é o nome mais coerente para os glóbulos vermelhos. E outras vitaminas, tais como B6, K e D, atuam em diversas formas no organismo humano. Então, não nos cabe determiná-las como antioxidantes, liberadoras de energia ou ainda das hematopoieses, tá? Bom, nessa perspectiva, nós temos que as vitaminas hidrossolúveis elas são absorvidas pelo intestino e são transportadas através do sistema circulatório para os tecidos onde elas serão utilizadas. Pertencem a esse grupo vitamina C e todas as do complexo B. A B12 também é hidrossolúvel, mas por que a B12 está destacada aí e separada dos demais? Porque a vitamina B12 ela permanece armazenada no fígado, enquanto as demais são excretadas pelos rins e secretadas pela urina. Como assim são excretadas pelos rins e secretadas pela urina?
porque nem elas, nem a B12 são de fato armazenadas pelo organismo. Eu necessito ter uma reposição diária dessas vitaminas. Como assim? Elas não são armazenadas. Vitaminas C e o complexo e as vitaminas do complexo B, exceto a B12, elas são utilizadas no dia que você as consome e depois elas são eliminadas. Elas não ficam sendo mantidas no seu organismo, exceto se de imediato você tenha um consumo demasiado e, consequentemente, ocorra um comprometimento na sua liberação. O sistema urinário é um dos sistemas mais brilhantes e funcionais do teu organismo. É ele quem irá manter o funcionamento regular e minimizar as porcarias que tu faz com ele quando tu de imediato ingere um excesso de alguma dada substância. Então, quando você está consumindo em excesso um dado alimento, um dado grupo químico, orgânico ou inorgânico, quem vai manter o teu organismo em homeostase é o sistema urinário. Contudo, a B12, que é também hidrossolúvel, mas que de imediato permanece lá no fígado, mesmo sendo o fígado o lar das, entre aspas, vitaminas lipossolúveis, ele irá manter um pouquinho da B12 lá, justamente para garantir a hematopoese, tendo em vista que o fígado também é um dos principais produtores de hemácias, um dos principais produtores de eritrócitos. Tá? O fígado é uma glândula que irá atuar de múltiplas formas, inclusive produzindo os glóbulos vermelhos. Nessa perspectiva, eu tenho que manter um pouquinho da B12 por lá, mas o máximo possível. Já as vitaminas lipossolúveis são absorvidas pelo intestino e são transportadas pelo sistema linfático. Para onde, pessoal? Para várias partes do corpo. Depende de onde vai ser necessário. Por exemplo, a vitamina A vai muito para os olhos. E a gente vai começar falando dela e falar de um processo cabuloso que ela está envolvida. E quais são as vitaminas lipossolúveis? K, E, D e A. Como eu disse a vocês, a queda. Vitaminas A, D e K são armazenadas principalmente no fígado. Já a vitamina E é armazenada nos tecidos gordurosos, ou seja, no tecido adiposo e nos órgãos reprodutores, o que muitas vezes faz com que o pessoal associe a vitamina E à manutenção da fertilidade, ok? E não são vitaminas facilmente excretadas pelo organismo e tendem a ser acumuladas. Então é mais fácil você ter uma hipervitaminose das lipossolúveis, tendo em vista que elas não são facilmente excretadas, e do que mesmo das hidrossolúveis, que são mais fáceis de serem excretadas, tendo em vista que a tua excreta principal é a urina. A tua excreta para substâncias que tu não necessita mais é a urina. Professor, e as fezes? Eu vou deixar isso para o professor de fisiologia conversar com vocês. Bom? Então, cuidado com a questão da excreção, da secreção e principalmente o que é excreção a nível de urina e o que é excreção a nível de fezes, porque não necessariamente as fezes, em alguns fisiologistas não costumam mencionar as fezes como excretas. E isso vocês descobrem com os professores de fisiologia de vocês. E a partir desse momento, nós compreendemos que é mais fácil ter uma hipervitaminose das vitaminas lipossolúveis, tendo em vista que elas não são solúveis em água e a água é um dos principais componentes da urina. Tá? Então, dando continuidade, eu quero questionar vocês. Quantas são as vitaminas que hoje nós reconhecemos como sendo importantes para o organismo humano?
Bom, nós temos mais de 25 vitaminas reconhecidas, tá? Então, nós temos diversas vitaminas, tais como a vitamina A, a vitamina C, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K e o complexo B inteiro. Eu sou a colina que o senhor falou, que depois a gente falava, ainda não. Espere eu falar do erro do complexo B. Então nós temos mais de 25 vitaminas reconhecidas. Ô, professor, por que você não colocou todas aí? Porque nós vamos discutir alguns erros sobre o complexo B e nós vamos também descobrir que, embora algumas não estejam aqui, mas elas são importantes de outras formas. Vamos seguir. Vamos começar falando da vitamina A. E para falar da vitamina A, eu vou entrar em um processo bem bacana. É um processo relacionado à visão, tendo em vista que uma das funções da vitamina A é participar no processo de adaptação da visual, certo? E aqui no slide evidenciado que é no escuro, contudo, nós vamos ter uma compreensão da vitamina A como sendo essencial em vários outros aspectos. A vitamina A pode ser encontrada no teu organismo em três formas: retinol, retinal e ácido retinóico. A verdade é que eu posso converter um no outro de acordo com a minha necessidade. O retinol pode virar retinal, o retinal pode virar ácido retinóico, e o ácido retinóico pode virar retinol, e a gente pode fazer essas inversões aí de acordo com a minha necessidade. Contudo, o que eu preciso destacar, com maior ênfase a vocês, é acerca do ciclo visual, que nós chamamos de rodopsina retinal. Esse ciclo visual é um conjunto de processos que vão fazer com que o retinal atue diretamente numa manutenção dos bastonetes, que são basicamente células receptoras de luz e de imediato que vão permitir a tua visão de fato se concretizar. Esse fenômeno, esse ciclo visual rodopsina retinal, também é chamado de cascata de excitação da rodopsina. Como é que funciona? Os fótons, que são as partículas de energia luminosa que vêm da luz, tá? As partículas de energia luminosa, da luz, muitas vezes proveniente da luz do Sol, quando batem em um objeto, refletem, e 30 desses fótons começam a saturar o bastonete, que é a célula receptora visual. Aí começa a excitação da rodopsina. Como? A rodopsina ela vai ser de imediato ativada pela presença dos fótons. Isso vai fazer com que a rodopsina quinase comece a atuar, que é uma enzima, transformando a rodopsina em metarodopsina 2. Ela é ativada pela transducina mediante o gasto de fosfodiesterase, que é uma enzima específica que vai hidrolisar as guanosinas monofosfato e que estão ligadas aos canais de sódio da célula e vai permitir a abertura do canal de sódio. Essa abertura vai fazer com que tenha um fluxo grande de íons de sódio e, consequentemente, eu tenha aí a percepção de cores, certo? Então, essa cascata de excitação, ela visa exatamente o quê? Ela visa utilizar-se da rodopsina para liberar íons e esses íons poderem atuar diretamente no teu processo de visualização de um dado objeto, de uma dada cor, certo? Então as ondas luminosas vão depender muito, mas muito da rodopsina e do retinal, que será exatamente a molécula vitamínica que irá permitir
que todo esse processo ocorra. Então, sem a presença do retinal contribuindo para a efetiva ação efetiva ação mesmo do bastonete, eu não tenho a funcionalidade visual para cores, tá bom? O professor está ligado a daltonismo, por exemplo? Às vezes sim, mas eu não vou me atrever a mencionar genética aqui, porque senão a gente vai partir para a genética. Vou falar sobre genes, vou falar do processo de determinação do daltonismo, vou ter que falar de cromossomos sexuais, vou ter que falar de muita coisa e não é a intenção desta aula, tá bom? E eu acho que vocês devem estar se perguntando sobre esse tal desse beta-caroteno aí embaixo e essa cenoura. Bom, entendam que o beta-caroteno é uma versão alternativa da vitamina C. O pessoal costuma dizer que quem quer vitamina A, perdão, quem quer vitamina A necessita consumir cenoura, que é rica em vitamina A. Na verdade, a cenoura é rica em beta-caroteno. Aí muitos professores costumam dizer que beta-caroteno é a mesma coisa que vitamina A, e não é. Beta-caroteno é uma união entre retinol e retinal, ou retinaldeído. Basicamente, eu pego duas moléculas distintas que basicamente representam a mesma coisa, que é a vitamina A, e eu as associo para que elas possam, de imediato, ser ofertadas ao organismo. Contudo, percebam que o beta-caroteno ele foi mencionado na nossa aula anterior, na nossa aula 2, quando falamos sobre lipídios e glicídios. E ele foi mencionado como um carotenoide, uma espécie de lipídio. Portanto, é importante salientar que, embora as vitaminas estejam presentes nos alimentos de origem vegetal, mas elas não atuam de fato no organismo vegetal da forma como atuam nos de origem animal. E o beta-caroteno é uma provitamina, ou seja, ela é uma substância, na verdade é uma molécula que poderá se tornar uma vitamina mediante sua quebra. Então eu quebro o beta-caroteno, transformando ele em retinol e em retinal, e consigo utilizar do beta-caroteno para obter a vitamina A, tendo em vista que ela participa do processo de adaptação visual no escuro, participa também na regeneração da pele e das mucosas, participa muito efetivamente no sistema imunológico, aumentando a resistência contra as infecções, tendo em vista que ela é antioxidante, certo? Ela contribui muito como molécula antioxidante. E mais, uma informação importante. Geralmente, quando a gente fala na visão a nível de vitamina, manutenção dos bastonetes, manutenção da retina, enfim. A vitamina A acaba sendo muito presente e muito associada à cegueira noturna. O que é cegueira noturna? É a dificuldade de ver quando está tudo escuro. Não necessariamente, mas sim quando você está em ambientes muito escuros ou com baixa luminosidade, você tende a ter dificuldade a enxergar. Pessoal, não é porque eu fico cego quando está de noite, não, né? Não, não é isso não. É porque você vai ter dificuldade em enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Geralmente, a falta de vitamina A é diagnosticada a partir disso. É quando você tem esse problema em específico. Isso vai gerar muitas vezes uma lesão na córnea, porque a vitamina A também contribui para a manutenção da córnea e, consequentemente, vai diminuir, né? Vai ter uma redução na acuidade visual, vai ter uma baixa na imunidade, com uma incidência de infecções, vai gerar uma alopécia, que é a chamada de queda de cabelo, e vai resultar em pele seca. Você vai ter também, muitas vezes, problemas na renovação de células da epiderme e, consequentemente, você vai ter problemas de pele evidenciados, né, pela ausência parcial ou completa da vitamina A. Então, existem vários fatores provocados pela carência dessa vitamina. E, se for para resumir, a hipovitaminose relacionada à vitamina A é a cegueira noturna.
é a principal hipovitaminose, tá certo? Que pode se tornar uma avitaminose. E embora eu vá deixar aí os valores das exigências diárias, eu não vou comentá-las e só vou deixá-las a nível de informação mesmo, porque você sabe, eu já comentei, vou repetir, esses valores mudam. E se for necessária uma intervenção de um nutricionista para, de imediato, fazer um acompanhamento de um indivíduo mediante uma carência nutricional, é importante que você não adote, o paciente não adote nenhuma dieta específica porque acha que conhece as exigências diárias de vitamina. Não se faz isso, ok? Não se faz isso. Isso é loucura, isso é burrice mesmo, porque vocês sabem, estão cientes que o indivíduo da espécie humana tem suas exigências diárias de vitaminas mudadas, modificadas de acordo com uma série de fatores que a gente já discutiu nesta aula. Bom, e o erro do complexo B, que eu tanto falei? Aqui estão 6 dos erros do complexo B. Lembra que eu havia dito a vocês que o complexo B ele tinha toda uma história com a pelagra, né, com o beriberi, com as anemias e por aí vai. Bom, na realidade, quando descobriram o grupo de vitaminas que outrora contribuía para a minimização dos efeitos da pelagra e até mesmo a cura da pelagra, denominaram eles de vitaminas do tipo B e, consequentemente, estabeleceram um conjunto delas, que se chamaria complexo B. Foram elencando todas as moléculas que encontravam ali e que de imediato contribuíam para a minimização da pelagra. E aí identificaram várias moléculas aí relacionadas a isso. Contudo, algumas delas eram única e exclusivamente parciais. Ou seja, eram moléculas que eram adquiridas, eram transformadas e atuavam contribuindo para a minimização da pelagra, mas não atuavam diretamente para esse fenômeno, porque elas não atuavam contribuindo para os processos metabólicos, as interferências bioquímicas, químicas e físicas que a gente tanto mencionou nessa aula. Então, elas não eram de fato vitaminas, elas eram apenas compostos com amina na sua composição, que de imediato faziam parte do processo preventivo da pelagra, tá? Então, vitamina B4, B7, B8, B10, B11, B13, B14, B15, B16, B17, por aí vai, são vitaminas honorárias, tá? São vitaminas que foram retiradas do complexo B. Contudo, algumas ainda são conhecidas como vitaminas, como é o caso da própria colina, que a gente tanto falou, né? Tá aí a colina como vitamina B8. E algumas delas são inclusive vendidas, encapsuladas, de acordo com a necessidade. E uma delas que eu acho bem interessante falar é a adenina, que é a vitamina B4, que na verdade é um componente do DNA, do RNA, e não necessariamente uma vitamina, tá bom? Não é membro do complexo B, e sim uma biomolécula que atua na formação do DNA, do RNA, dos ácidos nucleicos, que serão o nosso próximo objeto de estudo, nossa próxima unidade didática. Bom, tendo em vista aí o erro cometido no passado por grandes estudiosos que outrora tentaram compreender o funcionamento das vitaminas, a gente passa a analisar o complexo B de fato e perceber que, embora tenha os errinhos, mas que se caracteriza como um grupo vitamínico bacana, como por exemplo a tiamina, que é a vitamina B1, ela acaba sendo muito importante para o organismo porque ela prevenirá o beriberi, ou
que alguns professores erroneamente chamam de beriberi. Ela tem uma função muito legal no organismo que eu acho que vai interessar muito a vocês. Ela participa ativamente do processo de metabolização dos carboidratos. Ela transforma carboidrato em energia. E isso contribui significativamente para a metabolização, consequentemente, para a conversão do carboidrato em si em ATP. Mas ela também contribui para a manutenção do sistema muscular e do sistema nervoso, combatendo inclusive até dores, tá? Então, se você tiver dores, provavelmente a tiamina vai atuar ajudando você a minimizar esses efeitos. A carência dela vai provocar perda de apetite, náusea, constipação, depressão, irritabilidade e dificuldade de concentração, redução de força e de resistência muscular. E eu mencionei o beriberi, que é uma inflamação e degeneração de nervos. Essa degeneração de nervos é o que muitas vezes causa a irritabilidade, a dificuldade de concentração e até a depressão. Só que ela pode, inclusive, gerar problemas mais severos, gerando até mesmo insuficiência cardíaca ou distúrbios mentais, tá? Então, a tiamina é muito importante, principalmente para o sistema nervoso. Nós podemos diagnosticar também falta de apetite, fraqueza, câimbras, prisão de ventre, palpitações e problemas de memória para os indivíduos que não têm tiamina. Está aí inserida também a exigência diária e deixa eu falar também dos alimentos que podemos encontrar a vitamina B1. Nós podemos encontrá-la em carnes, em cereais integrais, em verduras e legumes, tá? E eu acabei de lembrar que eu esqueci de mencionar para vocês onde encontramos vitamina A. Então vamos lá. Vitamina A vai ser encontrada em vegetais verdes, amarelos, mas principalmente os vegetais amarelos e as frutas amarelas e alaranjadas. Geralmente, todos os componentes que apresentam os alimentos que apresentam beta-caroteno, consequentemente vão ter vitamina A, tendo em vista que o beta-caroteno é constituído por vitaminas A. Logo, eu vou ter também em cenoura, beterraba, abóbora, né, que é o gerimum. Vamos ter também a vitamina A, especificamente em fígado, leite, derivados de leite, óleo de fígado, gema de ovo, bacalhau e por aí vai. Então, uma informação não tão relevante, mas interessante. Quando você tem um excesso de beta-caroteno no teu organismo, tua pele começa a ficar um tom alaranjado ou amarelado. Tá? Isso parece até um presidente de um país que eu conheço. Mas enfim, vamos continuar. E temos a vitamina B2, que é também chamada de riboflavina. Essa riboflavina participa no metabolismo também de carboidratos, promovendo a transformação deles em energia, em ATP. Também é necessária para a pele e manutenção da saúde das mucosas, ou seja, do interior de cavidades, como é o caso da mucosa bucal. Tá? Então, vocês vão ver que muitas pessoas que têm falta de riboflavina vão ter feridas na boca, vão ter também anemias, vai ter cansaço, vai ter inflamação na pele, visão cansada, diminuição do crescimento e por aí vai. Ela também vai causar, na sua carência, a inflamação da língua, dos lábios, descamação do couro cabeludo, perca de cabelo. Vai ter também, resultante de sua ausência, ou parcial ou completa, a sensibilidade da luz e vertigens, insônia, tonturas, tá? É muito comum também o aparecimento de fissuras na pele, espécie de rachaduras, tá? Principalmente no canto da boca. E os alimentos que possuem riboflavina são os laticínios, as carnes, os cereais integrais, os leite derivados, né? As verduras, os ovos, o fígado também. Já a B3 ou niacina, que também pode ser encontrada na forma de nicotinamida, lembra do mesmo esquema da vitamina A, pode ser convertida, tá? Mas principalmente a niacina, que é muito efetiva contra a pellagra, que era a situação que eu falei, né? A pellagra, adiantando logo, já que eu já mencionei tanto na pellagra,
provoca lesões na pele, diarreia, distúrbios nervosos e, consequentemente, a existência da vitamina B3 no organismo previne essa pellagra. E ela acaba gerando uma inflamação na pele e uma degeneração dos nervos, causando até demência. A anorexia é evidente, as náuseas, diarreias, úlceras gastrointestinais, as dores de cabeça, né, que são as cefaleias constantes, a insônia, a irritabilidade e até mesmo a depressão são sintomas específicos da ausência da niacina, ou parcial ou total. A carência dela pode ser sanada mediante o consumo de nozes, cereais, fígado também e carnes, tá bom? Bom, além disso, a B5, o ácido pantotênico, é uma vitamina que pode ser encontrada em carnes, em laticínios, em cereais integrais, em verduras, e está relacionada à metabolização dos carboidratos também, mas também contribui para o sistema imunológico, participando na produção de anticorpos e na pele, né, contribuindo para a manutenção da saúde da pele e das mucosas. É comum, quando da ausência parcial ou total dessa vitamina, o indivíduo ter alguns sintomas como anemia, fadiga, dormência, formigamento na mão e do pé, tá? Mas é muito difícil ter uma deficiência desta vitamina, tendo em vista que tem em muitos alimentos. A vitamina B5 está em carnes, laticínios, cereais integrais, verduras, e em ovos, enfim, em carnes em grande quantidade. E é muito difícil você ter uma deficiência dela. É muito difícil você ter uma hipovitaminose ou até mesmo uma avitaminose. Mas, diante disso, a gente vai dando seguimento e encontra a piridoxina, que também é uma vitamina presente em grande quantidade dos alimentos, né? Muitos alimentos têm piridoxina, as carnes, as verduras, os cereais integrais, o leite, o fígado, os ovos, o peixe, principalmente no peixe também, frutas diversas, né? Como banana, como abacate, como representado aí na imagem, várias fontes alimentícias têm de fato a vitamina B6 e ela vai estar relacionada ao sistema imunológico na produção de anticorpos e também no sangue, participando da formação das hemácias, né, das famosas células vermelhas ou dos eritrócitos. Eu acho legal porque B6, quando a gente estava conversando, né, inicialmente, foi adaptada como outras, foi classificada como outras, tendo em vista que ela atua em vários lugares, inclusive, como eu disse a vocês, enquanto manutenção, molécula de manutenção das células vermelhas, dos eritrócitos. Existem carências que existem problemas resultantes da carência dessa vitamina, tais como a, a irritabilidade, as convulsões, podem causar convulsões severas, inclusive, anemias, contrações musculares involuntárias, espasmos musculares, dores na musculatura. Mas, graças a Deus, nós encontramos ela em grande quantidade dos alimentos e não temos que nos preocupar tanto. Essa vitamina, já diferentemente da vitamina B9, ela tem uma vantagem por ser encontrada facilmente, mas ela tem a desvantagem de ser eliminada facilmente também. Já a B9 ela mantém-se retida, na maioria das vezes, junto à B12. Quando ela é eliminada, a B12 assume o seu papel, principalmente porque elas estão associadas ao processo de formação das hemácias, né, dos eritrócitos. Então, automaticamente, quando há a ingestão da B9, a B12 vai poder ser eliminada de pouquinho.
mas quando não tem B9 ou ele é eliminado, a B12 começa a atuar porque ela está armazenada em uma quantidade relevante lá no fígado. Uma curiosidade sobre a B9 é que essa vitamina é muitas vezes confundida por um black buchudo que vão comprar trigo no mercado para a mãe, que a mãe chega e diga, traga trigo com fermento. Aí o pirraia vai no mercado, na bodega, chega lá, pede trigo com fermento. O dono da mercearia diz que diz o lugar onde está o trigo e ele olha lá. Um trigo que tem escrito enriquecido com ácido fólico e ele acha que é com fermento e leva. Ácido fólico não é fermento, ácido fólico é uma vitamina, tá certo? Trigo com fermento tem escrito na capa da embalagem, né? E rico em fermento ou adição de fermento e por aí vai. Já o ácido fólico é uma vitamina que, tendo em vista que muitas pessoas têm deficiência, é colocado assim na farinha de trigo. E ele é encontrado também em vegetais verdes, em cereais, nas nozes, nos legumes, e também pode ser inclusive sintetizados pelas bactérias que fazem parte da tua microbiota. Tá? É muito comum algumas bactérias que estão dentro de você produzindo substâncias para você também produzirem a vitamina B9, o ácido fólico. Uma informação bacana também é que eu acabei utilizando ácido fólico aqui, perdão, a vitamina B12 se chama cobalamina. Eu errei aqui, eu vou até grifar para vocês corrigirem, tá? Lembrem de corrigir, tá bom? Não deixa, opa, não, volta. Lembrem de corrigir, não deixem esse erro perdurar, tá bom? Então, corrijam aí, não é ácido fólico aqui, é cobalamina e a vitamina é a vitamina B12, tá bom? Essa vitamina B12, a gente já falou um bocado sobre ela, ela promove a formação dos eritrócitos, também está atuando na metabolização de proteínas e gorduras, tá? Transformando inclusive elas em energia quando necessário. Ela também previne a degeneração celular, protegendo as células, e sua ausência provoca muitas vezes anemia perniciosa. Essa anemia perniciosa vem junto a distúrbios nervosos, malformações de eritrócitos, perda de apetite, fadiga, irritabilidade, degeneração do sistema nervoso e por aí vai. Onde é que eu encontro, professor, cobalaminas? Na carne, nos ovos, nos laticínios. E me perguntaram, inclusive, na nossa aula presencial, como substituir a vitamina B12. Nós temos ela também em cogumelos, nós temos em alguns grãos, mas o importante é que se você tem uma alimentação mais severa para um vegetarianismo, eu sugiro que você procure um nutricionista para indicar a forma mais correta de ingerir a vitamina B12 e talvez até mesmo tomar um suplemento vitamínico. Bom, já o ácido ascórbico, né, a vitamina C, tem algumas curiosidades a respeito e eu gostaria de falar da curiosidade acho que mais atual, que é a Operação Carne Fraca, tendo em vista que o Inmetro autoriza a inserção de ácido ascórbico nas carnes, porque ela é antioxidante e acaba servindo como uma espécie de, vamos dizer assim, de, esqueci agora o nome, para preservação do alimento, esqueci agora o nome, fugiu o nome da mente, mas enfim, ele acaba preservando, o ácido ascórbico acaba preservando mais aquele alimento, aumentando o seu tempo de vida útil. Então, tendo em vista essa atuação, quando o pessoal vai produzir embutidos como salame, salsicha, linguiça, quitute e por aí vai, costumam colocar conservante, lembrei, costumam colocar o ácido ascórbico como conservante. Então, Inmetro autoriza. O problema é que coloca-se em embutidos, não em carne podre. E foi o que estava acontecendo. Uma determinada empresa estava pegando uma sede da empresa, estava pegando
carnes que estavam em estado de putrefação e injetando ácido ascórbico nelas. Por quê? Porque dava um aspecto mais avermelhado, mais sadio à carne. O ácido ascórbico matava as bactérias da putrefação e, consequentemente, dava aquele aspecto de carne nova. Professor, mas a gente também come carne quase em putrefação, que é o caso da. Aliás, quem está em processo de putrefação, que é o caso da carne de sol. Certo, mas você come por escolha própria. Aqui você está sendo enganado, tá? Então é muito importante a gente saber disso. Professor, então por que não se processou a empresa e não se ganhou, não sei o quê? Se processou, mas lembra que eu disse que o Inmetro autoriza a inserção de ácido ascórbico em determinadas carnes? Então, uma brecha da lei, tá? Então ela atua na pele, nas mucosas, atua na cicatrização, ela é antioxidante, aumenta a resistência a infecções lá no sistema imunológico e ajuda no metabolismo do colesterol. Além disso, a vitamina C é muito importante, tendo em vista que, na sua ausência, problemas como hemorragia nas gengivas, queda de dente, baixa resistência às infecções, anemia, fadiga e o escorbuto, que é um dos principais problemas causados pela ausência da vitamina C, gerando lesões na mucosa intestinal, causando hemorragia, sangramento na gengiva, fraquezas e por aí vai. Além disso, onde nós encontramos ácido ascórbico? Em frutas, principalmente as cítricas, como é o caso da laranja, acerola, abacaxi, por aí vai. Nas verduras e nos legumes. Já a vitamina D, ou melhor, hormônio D, eu quero que vocês a chamem assim, tá? O correto é hormônio D. Por que hormônio D? Porque a vitamina D ela é ativada mediante a exposição à radiação UV. Então, os raios solares eles ativam o calciferol, que pode também estar na forma de ergocalciferol ou colecalciferol. E ela vai se transformar em uma substância muito importante, que é basicamente a deidrocolesterol, que ela vai atuar principalmente onde? Na preservação da pele, tá? E também vai atuar na calcificação, nos processos metabólicos de calcificação. Então, ele vai estar presente, né, o colesterol vai estar presente no intestino, auxiliando na absorção do cálcio e do fósforo, e também vai estar atuando na inserção do cálcio e do fósforo em alguns tecidos, como é o caso dos dentes e dos ossos. Então, a ausência dela, parcial ou completa, vai gerar deformação óssea, cáries, fraqueza muscular e câimbras, e principalmente o raquitismo e a osteoporose. Essas duas patologias são sinais evidentes da falta do hormônio D, ok? Onde conseguir vitamina D? Onde conseguir hormônio D? Ah, professor, eu sei como é só tomar banho de sol. Não, acerto você comer o sol, tá? Porque a vitamina, o hormônio D é um nutriente, então não tem como você adquiri-lo mediante exposição a raios solares. Você tem que comê-lo. Então você ativa ele, por isso é hormônio, tá? Você ativa ele através da radiação solar, mas você consome eles em laticínios, em gema de ovo, em vegetais ricos em óleos, em cereais e por aí vai, tá bom? Já a vitamina E, o tocoferol, atua principalmente nas membranas celulares, ela é necessária no organismo celular para a manutenção das membranas, atua também na coagulação sanguínea, no sistema imunológico, aumentando a resistência a infecções e retarda os efeitos do envelhecimento, atuando inclusive na manutenção da fertilidade, tá? As doenças possivelmente causadas pela sua carência constituem-se em fraqueza muscular e a falta de brilho nos bebelos. Também gera uma possível anemia e até mesmo esterilidade, em casos bem específicos.
Nós podemos encontrá-lo, né, nos alimentos que estão aí citados, mas principalmente no germe do trigo, cereais integrais, vegetais folhosos, também os óleos vegetais, tá? E na gema do ovo. E por fim, a vitamina K, que pode ser encontrada na forma de K1 ou K2, que é a filoquinona e a amenaquinona. Elas que estão relacionadas ao processo de coagulação sanguínea, ela é fundamental para o processo de coagulação, evitando hemorragias, diarreias, tá? Problemas de coagulação sanguínea. E dentre os alimentos que podemos citar, né, que encontram ela, nós temos aí vários alimentos estabelecidos, como couve, repolho, alface, brócolis, batata, nabo, por aí vai. Mas ela é muito comum também em alguns chás, tá? Muitos chás apresentam a filoquinona e ela acaba sendo muito importante. Tendo em vista que também é produzida por bactérias da tua microbiota, acaba sendo mais fácil de você obter a filoquinona, tá? Principalmente a filoquinona. É mais a filoquinona do que a amenaquinona. As bactérias geralmente produzem a K1, ok? Bom, pessoal, eu espero que tenham curtido. Isso aqui é muito, mas muito, mas muita informação. A gente está uma hora aqui conversando sobre vitaminas, mas é muito importante que vocês tenham domínio dessas biomoléculas essenciais para os seres vivos, principalmente porque elas são muito presentes aí na dieta daqueles que de imediato se dispõem a fazer uma atividade física efetiva e direcionada a crescimento muscular, a manutenção da saúde e é como eu sempre digo a vocês, o melhor amigo do profissional de educação física é o nutricionista. Não esqueçam disso. É o nutricionista que vai permitir que todo esse trabalho que a gente teve aqui hoje não seja em vão. Embora você tenha conhecimento sobre as biomoléculas, mas eles vão ter, de fato, domínio para prescrever todo o aporte nutricional necessário para seus alunos de imediato realizarem os exercícios, as atividades que vocês desejam para que eles consigam atingir os objetivos dele. Bom, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês estudem bastante, porque é necessário. Eu queria ter falado mais da história das vitaminas, mas isso é muita coisa. Então a gente vai ficando por aqui, tá? Um grande abraço, valeu, falou e tchau, tchau.